Bem-vindos ao Bora Acreditar. Hoje com um convidado de peso, um colecionador de medalhas, goiano, que sempre traz um destaque aí para nossa região. É com muito orgulho que eu chamo o nosso colega de bancada também para se apresentar, o Frank Borges. Nós estamos aqui com o Frank Borges hoje. Que é isso, muito obrigado, viu? E hoje essa bancada realmente ela está campeã, né? Ela está com talento 100% goiano. Não existe tecnologia japonesa? Hoje nós temos um campeão goiano, né? É isso aí, gente. E agora, com muita honra, com muita alegria, que eu vou chamar o nosso convidado, o Dr. Pedro Henrique, nosso campeão. Bem-vindo, doutor Pedro Henrique. Muito obrigado, Mara e Frank, pelo convite. É um prazer estar na presença de vocês e poder compartilhar um pouco da minha história, do meu trabalho e poder trocar sabedoria e conhecimento com vocês. Muito obrigado. Na verdade, é uma honra receber, né? Poder receber esses conhecimentos aqui e saber um pouquinho mais da sua história. Eu já sei aqui, né, já conhecia um pouquinho da sua história através da sua esposa, que eu conheço e gosto muito, diga-se de passagem. Obrigado. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, primeiro nos esportes, porque realmente é uma trajetória exemplar. Ok, muito obrigado, Mara. Olha, eu comecei nos esportes a partir de 6 anos. Eu sempre fui aquele menino que era aquele agitado, aquele bagunceiro. Meu pai tinha um bar e eu aprontava naquele bar. Mexia as bolas de sinuca, pegava garrafas, colocava vela nas cadeiras de metal para o povo levantar, esquentar. Aí um amigo do meu pai falou: "Ô, Célio, esse menino é muito agitado, você tem que colocar ele no esporte. Queimar um pouco de energia. Queimar um pouco de energia, coloca esse menino no karatê." Aí com 6 anos de idade eu comecei a fazer o karatê e fui migrando para as outras áreas, né? Fiz judô, fiz taekwondo e me apaixonei no Kung Fu aos 10 anos de idade, por influências também de desenhos japoneses, né, que eu sou daquela geração de Jaspion, Changeman, aqueles tokachus japoneses, e por essa influência eu entrei na arte marcial, e estou até hoje. Entrei com 10, vou completar nesse ano 42 anos, ou seja, mais da metade da minha vida foi dentro do tatame. Que legal isso, hein, Dudu? O que hoje as pessoas iriam chamar de TDAH, então te levou realmente para a sua vocação, porque para permanecer tanto tempo não é uma leve inclinação. Realmente a gente pode falar que é uma vocação, uma paixão. Qual que é a definição, doutor? Olha, começou com aquela admiração, né? Que o Kung Fu, por si só, ele é muito bonito nas partes coreográficas e zoomórficas, né? Baseado em animais, os movimentos. E eu comecei mesmo com aquela parte de brincadeira, de né? Lúdico, né? Dos desenhos. Só que, como eu comecei muito cedo, eu fui ganhando destaque, né? O corpo já foi se moldando, né, na arte, e eu iniciei com as competições e comecei a ganhar um pouco de destaque. Lógico, aí veio a adolescência, mas eu ainda permaneci. E eu comecei a optar, olha, competição acho que é um caminho a ser seguido, paralelo com a minha vida. A gente sabe que no Brasil, qualquer esporte, você pratica ele com paixão e amor. E eu estou no Kung Fu porque comecei a destacar, né, dessas modalidades em campeonatos goianos, brasileiros, internacionais, e praticamente a minha vida eu amo esse esporte, né? Eu faço mesmo por amor. Doutor, conta para nós aí, né? Você falou que era um menino muito hiperativo, né? Sim. E, então, a gente fala com muita energia, porque hoje a gente falava que é um menino que está precisando de amarrar, né? De amarrar, é verdade. TDAH. Mas conta para nós o seguinte, é verdade mesmo que o pessoal vende aí, né? Vende não, né? Fala que a modalidade esportiva, principalmente as de lutas, né, que são as Sim. artes marciais, que vai além da luta. Sim. Que vai o quê? Traz disciplina, traz o pensamento do bem, né? Porque claro. Conta para nós como é que é essa doutrina para você ter do Kung Fu. Frank, é uma mistura de bagagem cultural. Nós ocidentais, principalmente os brasileiros, nós gostamos das coisas muito imediatistas.
E como, né? E como? A gente quer para ontem, tudo muito rápido. Já o Kung Fu, ele quebra um pouco esse paradigma, porque ele é não é ele é uma luta, mas ele acaba sendo um estilo de vida. Eu falo estilo de vida porque esse ponto que você tocou, ele é muito importante. A parte filosófica, toda a hierarquia, né, de graduações é feito como família. Tem cerimônia do mestre te receber como filho para ele te passar conhecimento. Tem um símbolo que a gente faz com o punho fechado e a outra mão aberta, que significa que antes da força a gente precisa ter uma humildade, que é ensinado pelo Kung Fu, uma educação moral, uma educação física, social e intelectual. Isso tudo tem que ser quebrado para a gente usar uma força. Então, quando você aprofunda dentro da filosofia da arte... Então, por isso desse comprimento antes da esse luta. comprimento que vemos em filmes, né? Que o Kung Fu ele entrou em Hollywood. Quando você vê isso, quer passar essa parte filosófica. Eu tenho minha honra aqui antes da força. Se for quebrada, a gente utiliza a força. E essa simbologia, esses ensinamentos, você leva para a vida toda. Tanto para pessoal como para profissional. Tanto para pessoal quanto para profissional. Eu gosto até de dizer, porque arte marcial, principalmente para homem, tem que começar cedo. Porque o nosso sistema educacional, a gente fica sentado 8 horas vendo um quadro, várias matérias, né? Português, matemática, mas a gente perde um pouco da essência de homem, de formação de homem. De caráter, de postura. Olha, eu gosto de dizer isso porque é uma busca também da nossa bagagem cultural até grega, né? Os espartanos, eles eram tirados da mãe. Aos 6, 7 anos, já entrava no exército. Era um trauma, mas não era um trauma porque tinha uma formação de homem. Lógico que os tempos mudaram. Hoje, ninguém anda com espada, nada na rua e nem guerras. Mas era uma formação de postura de homem. E a arte marcial é justamente isso. Hoje, ela busca criar um caráter para um homem, para ele ter uma verdade, né, em si próprio, ele ter um respeito e principalmente ter um diálogo, porque isso já mostra, né? Eu não vou usar a força, eu tenho que ter um diálogo. Se você juntar todos esses 3 caracteres, você faz uma formação de um homem correto. Você vai ter busca de aperfeiçoamento, você vai ser desafiado a toda hora. Num tatame, é só você e o seu companheiro de treino. Ali que você vai descobrir as suas falhas, os seus pontos fortes que você pode utilizar tanto numa luta e migrar para a vida profissional e pessoal. Era nesse ponto que eu queria chegar, porque foi essa disciplina que o esporte trouxe que fez com que a sua vida fosse bem sucedida nos outros aspectos, né? Porque nós temos aqui informações que é um excelente advogado, né? Muito especialista obrigado. em várias áreas, principalmente na área tributária. Tem Sim. uma família também, um gestor, né, um membro de uma família. E tudo isso exige disciplina para ser bem-sucedido. Essa disciplina, ela auxiliou nesses aspectos? Foi o esporte que desenvolveu realmente essa disciplina? Ou foi a disciplina que também te levou para o esporte? Mara, eu costumo dizer que são as duas coisas, né, que me forjaram a chegar onde eu estou. Tanto a parte também da minha moral, meu temperamento, a minha personalidade foi moldada por influências do Kung Fu. E eu acredito que essa prática de qualquer arte marcial, eu estou aqui representando o Kung Fu, mas todas têm a sua importância. Um jiu-jitsu, o taekwondo, o karatê, todas buscam essa formação do caráter do atleta e do homem. E para a mulher também, que hoje temos várias mulheres praticantes de artes marciais. E isso ajuda a ter autoconfiança, você tem um poder de decisão com firmeza. E é claro que isso ajuda demais no nosso convívio do dia a dia. E isso, literalmente, me forjou até essa disciplina para
levantar toda essa bagagem. Olha só, mas você imaginou que uma luta, uma arte marcial, né, um esporte dava tanto ênfase assim no aprimoramento de uma pessoa, né? Então, a gente realmente só conhece algo quando a gente realmente consegue ver os detalhes, né? A gente consegue ter uma noção de como o esporte é transformador, né? Porque isso é muito evidente, mas cada esporte em si, esse aspecto do Kung Fu, por exemplo, era completamente desconhecido para mim. E hoje eu já consigo, nesse pequeno bate-papo aqui, eu já consigo ver o Kung Fu de uma forma completamente diferente. Não que eu tivesse uma visão ruim, mas eu não tinha essa visão encantada, né? Assim, de admiração pelo Kung Fu, que a partir de hoje, com certeza, eu vou levar para minha vida, e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também vão. Mas eu quero também agora aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre a Reis França, Advogados Associados. Vamos puxar Vamos a sardinha sim, aqui e falar um claro. pouquinho sobre esse trabalho incrível. Olha, a Reis França Advogados Associados, ela começou em 2017, né, como escritório, mas nós atuamos desde 2009. Saímos da faculdade e entramos na advocacia, trabalhamos em vários escritórios, mas em 2017 optamos por caminhar, né, com as próprias pernas e carreira solo. E foi quando a Reis França ela saiu dos planos, né, das ideias e de projetos e virou realidade. Eu vou confessar aqui, gente, que eu sou uma cliente da Reis França, né? Então eu posso falar muito bem dessa empresa, mas eu vou aproveitar a sua presença aqui, doutor, para falar sim da empresa e sim das especialidades e qual o diferencial da sua empresa. Olha, o nosso diferencial, Mara, nós atuamos na parte de licitações e contratos, que a minha esposa e advogada, ela é representante, né, dessa cadeira e desse nicho. E trabalhamos também com direito tributário, que é a minha especialidade, regularização de imóveis, e eu trabalho também com criminal. Então nós estamos falando de vários produtos aí, vários né? produtos. E na área civil também. Ou seja, ali o senhor trabalha como equipe, como que funciona? São várias pessoas? Só você e a sua esposa? Eu e a minha esposa e temos os nossos colaboradores. Certo. Que acaba que o nosso escritório, ele está ainda bem artesanal. O que nós buscamos é não expandir ainda no momento, a gente acredita que vai chegar esse momento, mas porque optamos de dar uma atenção maior para o cliente, para que seja mais humano e mais próximo. Por enquanto ele está artesanal, mas nós já estamos vendo que com o crescimento e o avanço das demandas, a gente vai ter que expandir o escritório. Expandir um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Doutor, fazendo esse collab aí do passado com o presente, né, que é a Reis França Advogado, a Mara perguntou na linha profissional se o Kung Fu, artes marciais, a doutrina te ajuda no profissional que você é hoje, né? Sim. Eu acredito que sim, né? Mas eu quero saber de você essa jornada, quando que veio esse interesse pelo direito, né, para até chegar... e voltar na Reis França, voltar, né? na Reis França. Foi quando o momento que você estava lutando que você chegou a pensar, não, agora eu vou para o direito, né? Frank, isso remete um pouco à intimidade da minha família. Eu sempre entrei na luta, né, desde os 10 anos, como eu já mencionei, mas o meu pai, ele foi da época de 64, naquela ditadura. Meu pai ele foi militar, ele foi da aeronáutica, depois ele foi para a Polícia Federal, e eu entrei na faculdade querendo ser delegado da Polícia Federal por influência do meu pai. Concurso. Mas porque, assim, complementando a pergunta, né, Mara? Porque ele era o seu espelho, você espelhava ele, ou pela empregabilidade, que era o concurso público? Ou as duas coisas? As duas coisas, mas na verdade, no meu momento de decisão, eu fiquei entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, que quando eu prestei o vestibular, eu tinha duas opções. Eu falei, olha, ou eu vou fazer educação física por causa da modalidade do Kung Fu, ou eu vou fazer direito por influência do meu pai, que eu sou apaixonado, eu quero ser delegado. Eu prestei o concurso para os dois. Falei, o que eu passar primeiro, eu vou embarcar.
E eu passei em direito, falei, ó, vou começar. Se eu não gostar, eu tenho ainda a minha segunda opção, que é educação física. E quando eu entrei na graduação, fui me apaixonando semestre por semestre, e dentro do curso, infelizmente meu pai já não está entre nós, mas eu não sei se ele gostou ou não dessa mudança de opção, que eu me apaixonei pela advocacia. E esse foi o caminho, né, que eu fui trilhando desde a época da faculdade até chegar hoje onde estou. É porque gerou uma curiosidade, Mário, porque nós já trouxemos várias especialidades aqui. Sim. E uma delas foi o processo ao contrário, né? Que estava dentro de um órgão público, já concursado, e saiu para empreender, né? Sim. Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Foi motivado pela família, sim, né? O exemplo, e todos eles que entraram no concurso público foram incentivados pela família. O pai era concursado, a mãe, assim por diante, né? Sim, o meu caminho foi esse, só que eu não aproveitei a segurança do concurso público. Que da graduação eu já tive a convicção que eu queria advocacia. Então eu já saí da faculdade já com essa mentalidade formada, que eu queria ser advogado, eu queria defender os direitos dos outros. E isso faz um guincho e uma ligação pelo que você me perguntou. Porque na arte marcial o objetivo nosso é de controlar para autodefesa. Então tem um paralelo da mesclagem das duas, né, opções. Isso é muito interessante, você viu, né? Que é se conhecer para depois ser. Exato. Olha que maravilha. Olha que bacana. Isso aí você entende muito bem, né, Mário? Eu entendo e gosto muito, né? Porque, na verdade, eu fico imaginando aqui, no momento em que eu pensei em ser delegado, eu imaginei, poxa, na academia de polícia eu vou poder desenvolver também minhas aptidões físicas, eu vou conseguir unir o meu corpo, a minha mente, vou me exercitar ali também, e ainda vou conseguir ter uma profissão com certo destaque, claro. Rentabilidade. Era a opção, o que parecia ideal, mas realmente depois que a gente conhece algo, entende que existem outras formas de defesa, né, outras ferramentas que não é só o nosso corpo e que dá para conciliar, porque muitas pessoas não conseguem conciliar, né? No seu caso, você conseguiu achar a fórmula exata de conciliar, porque tem uma empresa muito bem sucedida hoje, que atua no mercado em vários ramos, mas ainda está no mundo das competições há mais de 30 anos. Então, essa credibilidade, esse se manter é que é o mais difícil, né? Em tudo que a gente faz na vida. É muito difícil a gente se entender, se descobrir para ir atrás do que nós gostamos. Mas se manter ali e falar, é isso mesmo, é mais difícil ainda, né? Raro. Isso que é o desafiador, Mara. Se manter é muito difícil, porque você tem vários obstáculos e tem um preço também a pagar. Que além, né, do escritório, de dedicação a treinos, nós temos famílias, eu tenho 2 meninas também, que eu preciso dar o exemplo para elas, ter autoridade e referência de pai, que eu sei que isso vai trilhar a jornada delas também em vida, e como você disse, não é fácil mesmo, é uma decisão de escolha e tem um preço mesmo a ser pago. Exatamente, né? Isso é muito importante, né, doutor? E quando você formou em Direito, você já estava em algum escritório, já surgiu a Reis Francis? Não, quando eu formei, eu fui estagiar em escritórios. Eu estagiei em escritórios criminalistas e depois eu fui para escritórios da área pública para prestar assessoria municipal. E durante toda essa caminhada de escritório, eu fui aprendendo e dominando, né, toda a expertise, a tecnicidade da advocacia. Porque a faculdade, ela dá os princípios, os primeiros conceitos. Eu acredito que quase todas as profissões, você sai da graduação sem ter a habilidade de colocar a mão na massa. Exatamente. Você tem os conceitos formados ali quando você pega o seu diploma, mas a mão na massa você só aprende quando você faz. Ou seja, né, quando você está ali praticando, né? Muita teoria, joga ali para vocês muita informação. Isso. Né? E o direito também, Frank, ele é um pouco diferente de algumas áreas. Por exemplo, a engenharia, a gente consegue ver aquela estrutura que está sendo feita ali.
né? Engenharia, a medicina, você já tem uma visibilidade. Já no direito, a gente trabalha muito com abstração, né? O lado muito subjetivo. E isso é muito difícil até você começar a dominar como que é o caminho de poder trabalhar isso com o cliente e trabalhar também com os órgãos hoje institucionais. Me corrija se eu estiver errada. Então, a atuação veio primeiro dentro dos órgãos públicos, então você teve a oportunidade de entender como que funciona de dentro, ver o trabalho de quem atuava lá fora e depois atuar também lá fora. Eu acho que isso dá uma dupla experiência, né? Isso dá uma dupla experiência, porque durante até a faculdade eu cheguei a estagiar em alguns órgãos públicos e ver como que funciona, né? Então, essa mescla ajudou para ter uma variedade, diversidade, né, de como que era a função e o operacional da profissão. E isso contribuiu demais na minha formação profissional. Exatamente, eu realmente vejo como uma oportunidade, talvez, realmente de ter muita experiência e muita bagagem e trazer isso para a vida, né? Com aproveitar certeza. essa Quando, oportunidade. quando a gente fala do Bora Acreditar, a gente fala de desafios, né? Sim. Né? E é possível, no seu ramo hoje, na área de advocacia, de direito, dentro da Reis France, conciliar o acreditar. O que é o acreditar que a gente fala, né? Que é a fé, a espiritualidade e esses valores que você já falou, que você já vem construindo, que faz parte da sua vida, disciplina, né? Moral, honestidade, né? Sim, claro. Humildade, que você trouxe essa bagagem toda na sua vida junto com o Kung Fu, com as artes marciais, né? Com certeza. E como é que entra essa espiritualidade dentro do direito? Dentro da Reis France, dentro do Dr. Pedro. Olha, a espiritualidade, a gente já nasce com essa bagagem cristã que nós temos, né? A nossa bagagem de história, de berço. Né? A fé, eu acredito que a fé ela vem de berço, vem do que é ensinado pelos pais, e você consegue transportá-la, né, para o lado profissional, principalmente no direito, quando você se defende ou busca combater alguma abusividade que seja com relação ao seu cliente, você precisa ter a fé que você é a única solução para dar um resultado para ele. Então, eu acredito que é essa bagagem de fé que a gente traz, tanto, não estou falando de religião, né, porque a gente pode optar por várias religiões, né? Eu sou cristão, mas de espiritualidade, né? Aquele espírito humano de poder... Humano, moral, né? De poder combater realmente... De acreditar no impossível. E isso casa muito com o direito, porque existe algumas situações que você olha aqui, ou é na fé, você depende de um julgamento e formação de opinião de outras pessoas, que no direito a gente trabalha totalmente em conjunto, né? Tem um Ministério Público, tem um juiz, todos estamos no mesmo patamar constitucional e não tem como o processo existir sem a defesa. E várias situações nós precisamos realmente se apegar na fé. Nossa, isso é maravilhoso. E entender quanto o nosso trabalho ele tem uma repercussão em cima, né, da vida do outro. Porque o seu trabalho é transformador, ele repercute em várias modalidades na vida da pessoa que te procura. No caso civil, muitas vezes que vem Sim. cheio de emoções, cheio de... já vem com uma carga emocional muito grande. Então, a gente tem que saber ter isso também um pouco, esse lado emocional, entender também cada caso, cada situação, até a forma de tratar com todos os clientes. Faz muita diferença ter essa visão, né? Faz muita diferença, Mara, porque na lida da profissão, na trincheira ali do dia a dia, você precisa se desenvolver várias habilidades. Como você falou, do lado emocional, a gente precisa buscar algumas informações de psicologia, de empatia, e se desenvolver não somente no direito, mas desenvolver também em outros ramos também, tanto pessoais, né, quanto profissionais. Doutor, eu vou contar rapidinho aqui um caso que aconteceu. Eu sou psicóloga, né, por formação, e eu atendi uma pessoa que estava dividida. Ela já havia trabalhado um pouco com psicologia e estava prestes a se tornar juíza.
Sim. E ela estava ali na fase de prova oral e tudo, e veio com uma carga emocional muito difícil e pesada, porque ela tinha muitos pudores, porque ela imaginava que a missão dela era ajudar as pessoas com a psicologia. Ela se sentia meio traidora ali. Nossa, eu tô deixando de ajudar pessoas. E no momento que nós fizemos um trabalho que ela entendeu o quanto poder ela teria como juíza para mudar a vida, trazer justiça para a vida de pessoas, uma pessoa que seria imparcial e que transformaria, né? Ou mesmo que não fosse, colocando ali, fazendo um recorte para a sua situação, como advogado, realmente defendendo com unhas e dentes uma causa, a transformação que isso traz para uma pessoa é inacreditável, né? É imensa. Com certeza, essa transformação ela precisa ser buscada até no interior, né? Que essa síndrome de impostor, ou cedo ou tarde, a gente vai ter algum momento que a gente vai ter. Exatamente. Porque hoje, principalmente, com essa bagagem de informações que nós temos, a necessidade da gente ter resultados, se você não estiver bem centrado emocionalmente e dentro de si, você acaba se perdendo. Às vezes, uma carreira que é promissora, né, poderia ser uma excelente também psicóloga, ela optou, não, juiz acho que será melhor. Mas isso é uma busca do seu autoconhecimento, né, de dentro. E na luta isso ajuda muito. Até essa autoconfiança, você se acreditar e não desistir, né, de alguma opção ou decisão que você toma na vida. Fala um pouquinho sobre as próximas competições. Eu falo sim, Mara, eu ganhei o brasileiro, né, de Kung Fu no ano passado, fui convocado pela seleção brasileira, né, Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, e fui selecionado e convocado para representar o Brasil, né, em 2 eventos internacionais, o Pan-Americano em Riviera, no México, e o Campeonato Mundial, novamente, na China, em Emeishan. E é treino e trabalho ao mesmo tempo para poder representar o Brasil e poder trazer uma medalha de ouro, né? No Mundial passado eu fiquei em 3º lugar e vou tentar me esforçar ao máximo para trazer a amarelinha para o Brasil. Um colecionador de medalhas, né? Gente, muito realmente obrigado, é mano. incrível como ver como o esporte realmente tem um peso e como ele nos deixa felizes, né? Quando fala representar Sim. o Brasil, dá aquele quentinho no coração, realmente deixa a gente muito, muito honrado, muito feliz, muito satisfeito mesmo em poder saber que existem ainda pessoas que levantam muito essa bandeira e realmente são capazes de colocar a cara lá fora para defender a nossa nação. Muito Nossa, com bacana certeza. isso. Muito obrigado, Mara. Isso é muito bom, né? Quando o pessoal fala em investir em esporte, que é a salvação do mundo, das pessoas, das crianças, né? Tá o exemplo do Dr. Pedro, né? Exato. Na formação dele, das lutas, dos campeonatos, né? E Sim. trazer até esse bom profissional que ele é hoje, né? Você concordaria ou, né, dizer que foi você tem esse diferencial de ser um bom advogado hoje, de ter o controle das emoções na hora de defender um caso, na hora de gerir o Reis França, que é ter nessa bagagem e praticar até hoje as artes marciais? Você acha que é um grande diferencial como um bom profissional, como pessoa, como um pai? Frank, com total certeza eu digo que sim. Por quê? A Mara também até fez aquela pergunta desse lado emocional. A gente costuma colocar um atleta de luta sempre para competir, porque ali ele vai quebrar todo esse emocional. Ele está sendo visto por várias pessoas. Quando eu participei do meu primeiro campeonato, eu comecei de frente, terminei de costas, aquela coisa toda. E eu fui trabalhando com o tempo esse lado emocional. Hoje eu consigo me apresentar, conversar com várias pessoas sem nenhuma timidez, sem hesitação de nada. E eu acredito que o Kung Fu trabalhou muito isso comigo, né? A arte marcial trabalhou muito esse autocontrole emocional, porque eu gosto de dar até um exemplo. O Kung Fu, essa apresentação ou competição, tanto em combate ou parte de coreográficas que tem nas modalidades do Kung Fu, a mesma carga emocional é como se você fosse assaltado. Você tá ali, chama seu nome, você fala, nossa, agora é a hora de eu entrar.
A mesma carga de adrenalina emocional é quando um ladrão chega desprevenido e é um assalto. E quando você vai tendo esse autocontrole, essas outras situações do dia a dia, a gente já está anestesiado e já tem esse autocontrole. E fazendo esse paralelo, ajuda sim, tanto na profissão e nos outros afazeres do dia a dia. Ter esse autocontrole emocional. Doutor Frank, vou tentar improvisar aqui, né? A gente começou um pouquinho atrasado hoje, eu tinha sugerido para a gente terminar um pouquinho mais cedo, mas a conversa está tão boa que eu acho que não dá, não tem como a gente cortar antes. O que eu vou fazer? Eu vou pedir licença, porque eu tenho uma outra gravação, já tinha um outro compromisso agendado, e o Frank vai continuar aqui, porque a gente não pode perder nem um minutinho. Vou deixar aqui em aberto para todo mundo já um convite, tá? Eu quero fazer uma gravação contigo na Rede TV Espírito Santo. Quero gravar, quero levar um pouquinho dessa história, porque é realmente maravilhosa. E aí eu faço o convite aqui para não ter como... Ao vivo, assim? Para não ter como que recusar, é isso, porque eu quero continuar ouvindo essa história, vale a pena, né? E eu vou ouvir depois, acompanhar tudo. Então, se vocês não se importarem, eu vou seguir. O Frank continua, ok, Frank? É isso, eu vou tentar chegar à altura da Mara. Mas... E muito Não, obrigado, gente, Mara, pelo convite. Muito obrigada mesmo. O assunto é maravilhoso, gente. O convidado é maravilhoso. Realmente, eu vou pedir desculpa para vocês também. Vou pedir licença para eu me retirar. Mas já fica aqui o convite e a gente vai depois comunicar a vocês e postar nas redes sociais a gravação também que nós fizermos, viu? Muito obrigada. Continue aí. Muito obrigado, Mara. Nós lá, Mara. Deixa comigo. Vou tentar ficar à sua altura aqui. Nossa, vamos lá, Frank. Vamos lá, doutor. Que bacana, hein? Um convite ao vivo assim, de participar de uma entrevista na Nossa, TV. Hein? Isso é muito bom. Fiquei muito lisonjeado pelo convite da Mara. E isso é bom, que isso traz uma bagagem de reconhecimento, né, íntimo no coração, né, que nós estamos no caminho certo, está fazendo um bom trabalho. E muito obrigado, Mara. Está aceito. Vou participar sim. Quero participar. Doutor, isso é muito interessante, né? Acho que o ponto de equilíbrio, o profissionalismo, né? A resiliência, o esporte nos provou que isso tudo chega lá, né? Claro. E como foi que surgiu essa ideia do Reis França, né? Vamos voltar aqui para Reis França. Vamos sim. Quero falar muito sobre ela aqui ainda, saber as especialidades, as curiosidades, bora lá. Vamos lá. Frank, a Reis França começou o seguinte, nós estávamos, né, éramos operadores, né, de escritório, e a gente começou a perceber que a gente precisava crescer, tanto de forma profissional e de forma também de empreender na advocacia. Porque quando você é funcionário de escritórios de advocacia, você trabalha muito no operacional, você tem um pouco também de expansão ali para a parte comercial, para a parte de gestão. E chegou um certo momento que a gente precisava subir um outro degrau. E foi quando a gente retirou do projeto o nosso escritório e a Reis França Advogados Associados. O Reis, né, é do meu nome, França, da minha esposa. A gente, até a logo lembra um pouco de um cavalo, né, e o nome fica meio europeu, simbolizando Reis, França, um jogo de xadrez. Isso. Isso é um cavalo do jogo de xadrez, porque a nossa profissão nada mais é do que um jogo de tabuleiro ali dentro das leis hoje vigentes no Brasil. Cara, que legal. Essa analogia foi muito boa. Essa analogia... realmente... Né, o direito é isso, né? O direito é isso. Defender de acordo com as estratégias corretas perante a lei, né? Isso, porque o cliente, ele chega com um fato, né? Uma dor, né? Uma dor, para você chega ali com um fato, né? Aquela dor, olha, aconteceu isso. Lógico que o advogado ele precisa fazer aquele primeiro juízo de valor, verificar se ele realmente possui aquele direito conforme a maquiagem jurídica, né? Conforme o que a lei especifica, os ditames que ela diz, olha, nesse caso você tem direito, nesse você não tem. Isso a gente repassa para o cliente e quando a gente identifica que ele precisa buscar um amparo no judiciário, a gente pega essa pretensão e leva e autua, né, no judiciário para poder dar essa satisfação
dessa dor, né, que ele busca dentro de algum fato, tanto no civil, ou no tributário, no criminal, no administrativo e na licitação em contratos. Nossa, é muita coisa, né? Doutor, conta aí para nós, teve alguma particularidade, assim, algum caso, algum case de sucesso que a Reis France de algum desses produtos que vocês entregam, né? Porque hoje o direito virou igual a medicina, né? Um cuida do ombro, um cuida da cabeça, um cuida do pé. E você mesmo já fez algumas ramificações aqui, sim, né? claro. Né? Tributário, civil, criminal, né? Sim, licitações. Sim. Tem algum caso de um case de sucesso, aquela coisa assim que o povo estava desacreditado e chegou lá, a Reis France conseguiu reverter a situação? Olha, a gente pode buscar vários casos. Conta um para nós aí. Olha, eu vou contar uma criminal e uma tributária. Que legal. Olha, a tributária foi tão difícil colocar na mentalidade do empresário que ele possuía um valor a ser recuperado. Porque hoje a nossa carga tributária, já saiu a pesquisa atualizada para 2025, que pela complexidade que é o direito tributário hoje, ainda mais em dois sistemas, que é o manicômio, né, o antigo e o novo da reforma tributária agora, dentro desse sistema, o empresário ele não sabe nem como agir. Ele precisa de um planejamento tributário, precisa contratar um profissional especializado para dar essa orientação. E hoje, mais de 95% de todos os empresários, em todos os ramos, no Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, qualquer segmento, modalidade, né? Qualquer um, ele paga mais de 95% de impostos a mais, indevidos, devido a essa complexidade, essa falta de orientação. E isso é ruim, porque o Brasil fica taxado por essa falta de informação, que a gente paga muito tributo e realmente paga, mas por essa complexidade cria essa exigência de uma evasão fiscal. E nessa evasão fiscal, que é onde nós entramos e falamos, olha, você só precisa reorganizar o seu planejamento e reduzir a carga tributária. E teve um cliente que, quando eu coloquei essa ideia na cabeça dele, ele teve uma recuperação de quase, assim, estava chegando na casa dos milhos, né, que nós costumamos dizer, por uma falta de estratégia jurídica e contábil, né, da parte da empresa dele. Olha só. Esse é um case que deu uma grande satisfação, né, para o nosso cliente, empresário. Lógico que a gente não pode falar porque tem um sigilo profissional. Claro. Mas agora tem um criminal também, que você me falou, uns cases, tem um que foi muito entrar engraçado. Nesse, vamos só reforçar isso, né? Isso. Da Reis France, que esse caso da tributação, que você foi além da defesa, você fez uma consultoria para ele. Fez uma consultoria. Mostrando quem que teria que ter feito isso? A parte contábil. E a Reis France, através dos seus profissionais, fez essa analogia que uma consultoria, vamos dizer, gratuita, que tinha que vir de lá para cá e acionar a Reis France para entrar para ressarcir esse dinheiro. Né? Vocês fizeram o contrário, né? Encaminharam ele, que a parte de contabilidade deles estavam no caminho errado, na forma errada. Na verdade, a contabilidade, os contadores, eles são os nossos amigos. A contabilidade, ela não estava praticamente errada. Ela só estava adotando uma interpretação jurídica que muda a todo momento errada. É porque existem os vícios, né, que tanto dos advogados quanto dos contadores, naquela tecnicidade a gente fica meio padrão. E no direito tributário, hoje é uma forma, amanhã, sábado, já é outra, e segunda já está mudando. Se você de manhã é uma, de tarde e de tarde é outra. Então, aí, nesse dinamismo, né, do direito tributário e pela rotina do operacional, a gente se perde. Aí você precisa estar sempre atualizado e sempre antenado e ligado para reduzir essas abusividades, né, de cobranças indevidas, porque o Estado, em todos os entes, município, Estado ou União, as três esferas da administração direta, ela não vai bater na sua porta e falar, olha, você está me pagando a mais, eu vou te devolver. Isso não ocorre. Você precisa ter essa expertise de um trabalho em conjunto, né, um somatório da interpretação
do advogado e também do contador, porque desse empresário teve algumas partes que foram administrativas e outras judiciais. E a judicial, o contador, ele não tem esse jus postulante, precisa do tributarista para a gente pegar a validade do Estado, juiz, e poder retomar esse recurso para a empresa. Aí, Reis França, advogados associados. Um diferencial. Vai ter mais, hein, gente? Pega as dicas aí. E outro case de sucesso aí na área criminal? Olha, curioso, esse da área criminal, ele acaba sendo até cômico. É por isso que eu, às vezes, gosto de contar ele. Nós estávamos atendendo um cliente, ele acabou sendo incluído dentro de um jogo, dentro de um banco, que ele nada mais era só um fio da meada, ele não era a parte do liame criminoso. O banco mandou um cartão na casa dele. Aí os policiais, eles se vestiram todo de correio, né? Foi entregar o cartão para ele. Na hora que ele pegou o cartão, já deu voz de prisão e tudo, e levou para a delegacia e foi para a audiência, né? Aí eu fui participar da audiência. Aí ele... mas como você clonou o cartão? Aí eu falei, excelência, vamos até aos fatos. Ele não usou o cartão. Ele estava recebendo. A gente precisa verificar que esse crime aqui é atípico, porque ele não usou o cartão, porque ele já não pegou o núcleo do tipo penal, né, de falsificação, estelionato, e usar o cartão. Ele só recebeu. A parte que está cometendo o crime está dentro do banco, para poder pegar o quê? O cartão de um juiz, clonou e mandou para ele. A polícia ficou assim, nossa, como que um juiz vai mandar um cartão para essa localidade na margem da cidade? Aí o banco identificou e falou, isso aqui é uma fraude. Mas a fraude ocorreu dentro dessa parte de operação, era dentro do banco. Ele só é um mero... um mero receptor ali, mas ele nem utilizou o cartão para cometer o crime. Aí o juiz entendeu, né, que realmente eu demonstrei, né, toda essa parte persuasiva, né, dentro do direito criminal, né, pontuando que o fato era atípico, porque eu posso pensar em te matar. Eu posso pensar aqui em te matar, vou matar o Frank. Mas se eu não entrei nos atos executórios, o crime é atípico. Você não deu um passo a mais? Não deu um passo, ele não pegou o cartão. Se ele tivesse pegado o cartão, e se os policiais na época fossem um pouco mais atentos, fizesse um cuidado, né, de acompanhar ele. Na hora dele usar o cartão, aí ele já tinha entrado nos atos executórios, né, naquela parte do caminho do crime, né? Já tinha dado. Já tinha dado. E o interessante foi que na audiência o próprio juiz falou, olha, eu tô te liberando, rapaz, isso aqui. Mas eu vou te falar, você não vai pegar essa minha assinatura, vai pedir outro cartão. Acabou que é um case de sucesso, mas assim, acabou, ficou cômico, né? E eu gosto de comentá-lo. E isso é muito bom, né? Que mostra que a atuação, né, de um corpo jurídico, né, de modo especial nós estamos falando aqui que é a Reis França, faz total diferença num processo, né? Com certeza. Né? Então, assim, porque às vezes fica na cabeça da gente, mas você vai defender um criminoso. Pô, mas ele também tem um direito de defesa, né? Sim. Exemplo. Ou, por exemplo, ele pagar a pena certa, né? Não ser pago, não ser condenado por uma coisa que não fez, mas sim por aquilo que ele fez. Não é isso o pensamento? É isso. O pensamento é justamente esse, Frank. E o advogado hoje criminalista, a gente precisa quebrar essa imagem que a sociedade ainda não conseguiu identificar. Porque quando eu estou atuando como advogado criminalista, eu não estou defendendo a pessoa, eu não estou defendendo o que ele fez, eu não estou apoiando o que ele fez, eu estou defendendo apenas os direitos dele, que isso ele tem que ter os direitos, que são constitucionais. Eu não estou defendendo a pessoa, estou defendendo os direitos. Por quê? Quando ele comete um crime, a bagagem que ele absorve da sociedade, da lei e do Estado é a última ratio. Todo mundo quer que ele seja ou que seja até morto, tem que ser morto. Mas quando você está investido nessa situação, a primeira pessoa que você pensa, nossa, precisa agora é de um advogado.
E assim, nós não compactuamos, né, com o crime, nada, nós queremos que seja aplicado o direito, ou que a pena seja aplicada de forma correta mesmo, ou dependendo das provas, nós somos humanos, nós podemos cometer erros, né? Tanto da parte da autoridade policial, quanto da parte também da autoridade judiciária, partes, né? E até da defesa também. Então, eu me coloco também porque somos humanos. O objetivo do advogado criminalista é esse, nunca é defender um crime ou defender o bandido, nada. E sim, é os direitos que ele tem de poder representar. Uma analogia que eu posso dizer para você seria toda aquela barbaridade, por exemplo, dentro de um coliseu, ali entre gladiadores, aquele povo todo morrendo, Roma matando todo mundo, aí imagina alguém falar assim, mas tem que ter um devido processo legal. Não tem como. Não tem como, né? Isso é muito bom. Antes da gente falar das especialidades da Reis França, as qualidades, seus principais cases de sucessos, né? Eu queria saber mais uma particularidade, se caso houver, né? Sim. Surgiu uma curiosidade aqui. Sim. De pegar algum processo com outro colega, né? Ou seja, o cliente quis trocar Sim. de advogado e que estava uma situação quase que irreversível que vocês conseguiram reverter. Teve algum caso assim nesse sentido? Olha, já teve. Teve, e ele ainda está em tramitação ainda, que legal. Que é até curioso, esse é até da área civil. Eu tento, Frank, às vezes, não atuar nesses processos, eu vou explicar o porquê. Porque quando um colega, às vezes, ele entra num processo, ele já entra com uma estratégia, já entra com um objetivo ali, com um foco que ele enxergou, né, na legislação, na atuação, e às vezes eu tenho uma visão diferente, um caminho diferente. Só que quando a gente fala em processo, o processo, você já falou aquilo ali, para você tentar contornar e colocar uma outra ideia, é difícil. Agora, o que você pode fazer é, do caminho que ele já foi, você tentar virar o caminho que você acha que é o correto. Seria, por exemplo, para ficar um entendimento mais fácil, de forma analógica, você opta de ir para o Flamboyant pela a marginal, só que ela tá cheia de trânsito. E eu optei, não, eu vou pela BR porque está mais folgado. E o fluxo é mais rápido. E o fluxo é mais rápido. E dependendo do horário do cinema, se você ficar ali na marginal, você vai perder a sessão. E pela BR, como está folgada, eu vou chegar num resultado satisfatório do meu cliente e vou chegar dentro do horário do cinema. E na marginal você vai perder a sessão. É isso que o processo, às vezes, que a gente pega, que o outro colega atuou, é difícil, mas dependendo da análise, a gente consegue contornar. Um exemplo que eu posso dar, né, do nosso escritório, que teve uma ação que o advogado entrou, era na área civil, uma briga de compra de uma fazenda, e realmente o contrato estava nebuloso. A vendedora agiu mesmo de má fé e retomou o imóvel. E o juiz realmente resolveu o contrato. Falou, o que você pagou, devolve, e a fazenda volta para a cliente que estava vendendo. Desfez o contrato em juízo. Só que dentro dessa discussão jurídica, nós conseguimos comprovar que realmente ela agiu de má fé na parte de recebimento, e hoje o valor que ela precisa devolver do que o meu cliente já investiu na compra do imóvel está chegando próximo do valor da fazenda. A gente já está quase penhorando a fazenda, ou seja, a mulher agiu de má fé no início de vender a fazenda e poder retomar de novo o imóvel. Olha só. E a gente, no final do processo, pela condução do outro colega que já tinha dado o caso perdido, a gente conseguiu reverter essa situação. Olha que maravilha. Como é importante, né? Não desfazendo de ninguém, mas existe a profissão, né? Até falamos aqui anteriormente, e o profissional que faz a diferença. Né? Sim, claro. Então, de um processo quase perdido, praticamente perdido, já tinha revertido, né, a favor dela, né, vendeu o imóvel, usou do próprio contrato para pegar de volta esse imóvel. E agora, com as análises corretas, com a perspicácia e a dedicação, conseguiu trazer de volta. Está trazendo de volta, de uma forma ou de outra, o imóvel novamente. Né?
Com certeza, Parabéns. pelo judiciário. Reis França Advogados. França Advogados. Que é isso, doutor Pedro? Doutor Pedro, fala para nós um pouco da atual patamar que está a Reis França hoje, assim, em termos de visão, de aposta no futuro, com a sua observação no próprio mercado, né, do direito, né? Conta para nós quais os diferenciais, as potencialidades da Reis França para nós. Frank, a nossa visão hoje do escritório é sempre dar a atenção para o cliente e dar a melhor experiência jurídica possível. Por quê? Quando ele chega no nosso escritório, ele já está numa situação que a gente costuma dizer é só Jesus na causa. Porque hoje o brasileiro, ele não é preventivo. Ele só procura o advogado na situação, assim, no fogo, né? Ele não procura de forma preventiva. É o famoso, né? Só põe cerca elétrica e tranca quando o ladrão entra. Quando o ladrão entra. Ou seja, o trem já está estourado lá. É o famoso o ladrão que faz a ocasião, né? Quando ele entra que você procura. E a nossa visão é essa, de dar essa melhor experiência jurídica para que ele seja satisfeito e toda aquela dor que ele tenha, ele saia com um ar de leveza, de tranquilidade e que o nosso trabalho tenha sido satisfatório para ele resguardar o direito que ele possui. Que legal. E aí nós falamos do pós, né? Nós falamos do pós-problema, ou seja, Reis França é especialista na defesa. Aconteceu o fato, a ocorrência, o problema, vocês estão prontos para atuar. Sim. E vocês têm um produto para remediar isso, ou seja, evitar, blindar que chega a acontecer nessas áreas, nesse segmento que você pontuou, seja tributário, seja criminalista, seja na parte civil. Na parte de licitações, na parte de licitações, contratos. Vocês têm uma consultoria, uma mentoria, uma ajuda antes para prevenir e direcionar, educar, blindar, seja pessoas, empresas? Temos, Frank. O nosso objetivo é justamente esse. O judiciário hoje, pela demanda que anda, a gente tenta evitar ao máximo né, as pretensões judiciais, porque elas levam 1 ano, 2 anos, ou às vezes bastante tempo. E o resultado para o cliente hoje precisa sair de imediato. A tendência hoje do judiciário é retirar do judiciário essa carga e transmitir para o lado mais extrajudicial. E para que ela seja efetiva, ela precisa de uma prevenção. E a gente sempre tenta manter, né, essa ideia, né, essa visão e esse comportamento com os clientes para que ela seja mais preventiva. Se ele chega com uma situação que a gente precisa do judiciário, depois a gente presta uma assessoria, uma consultoria, para que ele não precise desse remédio jurídico novamente, para ele trilhar de uma forma mais orientada e nisso ir transmitindo todas essas informações, né, para ou futuros clientes ou manter a nossa assessoria em ramo de mercado competitivo. Hoje, né, que é digital, hoje, se a gente não está numa tela de computador hoje, você já não é visto mais, né? A advocacia deu essa mudada, né? Saiu daquela parte mais analógica, de sentar e burocrática, de sentar e esperar o cliente. Agora a gente precisa ir no cliente, precisa sair, precisa ter toda essa visibilidade e é uma mudança. Que legal. E o Reis França Advogado é isso, não atua só na ponta, mas sim no início, no meio e no fim dos processos. No fim dos processos. Que legal, isso é muito bom. Doutor, realmente, infelizmente, não chega naquele momento. Que é o partimos por final, né? Partimos por final. Mas é uma grande satisfação ver assim, tanto conhecimento, né, de um atleta, né? Obrigado. De um pai de família e com tanto amor e dedicação, né? E eu gostaria muito, né? Nós gostaríamos muito, né? Das suas considerações finais, né? De falar aí da Reis Franças, né? Pode ficar à vontade. Obrigado, e depois Frank. Eu tenho uma perguntinha para nós finalizar. Claro. Olha, eu gostaria de deixar minhas considerações finais, Frank. Muito obrigado pela oportunidade de poder transmitir aqui o meu trabalho, as minhas paixões,
tanto no esporte quanto na profissão, e que o escritório ele está aberto para poder atender, né, todas as pessoas, empresários, pessoas físicas, jurídicas, para a gente poder dar uma melhor experiência, né, jurídica e poder ser um amigo. Eu gosto de dizer que agora a Reis França, ela não é uma prestadora de serviço. A gente constrói amizade para a gente poder ter um bom relacionamento e atender em qualquer demanda em casos jurídicos. Olha que legal. Uma empresa que tem alma e coração, né, doutor? Isso, doutor, agora obrigado. nós falamos da sua jornada, conhecemos um pouco da sua história, da sua infância, da sua preparação nas artes marciais, construiu uma família, né? Chegou a construir uma empresa, patrimônios, né? Agora conta para nós aquela pergunta que não se quer calar, né? Sim. A gente gosta de falar aqui muito de legado, né? Certo. Mas é aquela famosa frase da lápide, ou seja, quando o senhor não estiver mais aqui, quando o doutor não estiver mais nesse mundo, o que você quer deixar? Olha, Frank, essa é uma pergunta bastante íntima, né? Que seria qual é a mensagem na lápide? Justamente. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem que a vida e o espeto que você trilha, ela é forjada pela sua paixão e coragem. Viva bem. Uau! Cara, vocês não estão imaginando o brilho no olhar dele dizer essa frase, essas considerações finais. Que é isso? Doutor, onde que te localiza? Com suas redes sociais, seus contatos? Fique à vontade. A câmera, a bancada é toda sua. Olha, o escritório, ele fica no setor sul. Quem quiser pegar alguma orientação jurídica, pode acessar pelas redes sociais, é Reis França, Advogados Associados. E quem quiser também ter um contato comigo, conversar, não só sobre direito, mas qualquer assunto, eu sou apaixonado em construir amizades, sempre conversar, ter um bom relacionamento, ter uma boa conversa como nós tivemos hoje, Frank. Um papo sadio, né? Um papo sadio. O meu Instagram é Pedro H. Rodrigues Reis. Quis colocar todo o nome. Então, Pedro H. Rodrigues, você já me acha nas redes sociais. Cara, parabéns, viu? E eu não posso deixar de comentar, né? Já tem aquela frase que valida o que o doutor é hoje, né? Que atrás de um grande homem é uma grande mulher. Com Já certeza. tivemos nessa bancada aqui a doutora Ana Cristina, né? Que nos deu um show de talento, de competência e de uma força de uma mulher, né? Estar à frente de negócio. Então me emociona muito conhecê-lo agora e saber que um casal tão perfeito, né? Que tem um pilar tão bonito, que são espiritualidade, família e legado como esse que você disse, que construiu uma empresa sólida com alma e coração, que é a Reis França. Obrigado por partilhar isso. Muito obrigado, Frank. E vocês estão agora eternizados lá no @BoraUpPodcast no YouTube, tá? Tá pro resto das vidas nossas agora. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Frank. Foi um prazer estar com você. E a satisfação toda nossa. E fica o convite. Quando você quiser, essa bancada é sua. Com certeza, Frank. Galerinha, muito obrigado. Fiquem em paz e até a próxima. Tudo de bom. Uau!